Você acredita que Deus chamou todos para serem mártires, testemunhas do Evangelho? Por que aconteceu aquela perseguição no século I, na igreja primitiva, depois da morte de Estevão? É sobre isso e muito mais que trataremos nesta aula. Sejam todos muito bem-vindos. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossa vida e em nossos corações. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora, e a você que me acompanha, meu muito obrigada e também sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa lição de número 10. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da igreja, como se deram os acontecimentos e a igreja chegou até os nossos dias. Você acredita que Deus chamou todos para serem mártires? É claro que não. O chamado de Deus para todos nós é como escreveu o apóstolo Paulo no capítulo 12 da sua carta à igreja em Roma. Fomos chamados para sermos sacrifícios vivos. A violência contra os cristãos sempre existiu desde os primórdios do século I, até mesmo contra os profetas de Deus que antecederam o cristianismo. Foi essa acusação que receberam os líderes religiosos do primeiro século de seus pais terem matado os profetas de Deus. E agora, naquele tempo, eles faziam a mesma coisa. Eles acreditavam que a morte silenciaria os cristãos e aconteceu o contrário. O sangue dos mártires multiplicava o número de cristãos. Imagina o terror que causou a alguns cristãos a morte de Estevão. E o capítulo 7 encerra com o apedrejamento dele fora da cidade. A sua última fala em que intercedeu por seus algozes e o consentimento de Saulo de Tarso. E isso abriu um precedente para a perseguição aos cristãos. Porque o apedrejamento era fora da cidade? Os apedrejamentos fora de Jerusalém eram um ato público com o intuito de ensinar, aterrorizar, proteger a cidade e a nação judaica da contaminação, da morte e do mal. Era a sentença dada aos idólatras que serviam a outros deuses. E o capítulo 8 começa afirmando que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Servimos a um Deus de estratégias para a evangelização mundial. A primeira estratégia aconteceu na descida do Espírito Santo à terra, muito poder e manifestações sobrenaturais, e a presença de dezenas de milhares de judeus da diáspora em Jerusalém. Foram quase 3.000 pessoas convertidas e, claro, muitas delas peregrinos em Jerusalém e, depois de batizados, levaram o evangelho ao seu país de origem. A segunda estratégia, a permissão de uma perseguição severa em Jerusalém, da qual todos tiveram de escapar por sua vida e foram dispersos, levando a semente do evangelho. Nesse tempo iniciou-se a igreja subterrânea, em que os cristãos, mesmo com tanta perseguição, desafiavam os líderes religiosos. Nunca entenderemos porque uns ficam e enfrentam as aflições decorridas da perseguição e outros escapam por sua vida. Quando lemos Hebreus, capítulo 11, podemos perceber que entre os cristãos há dois grupos. Os que ficam e enfrentam e os dispersos que vão semeando a palavra. Os dois grupos precisam ter coragem para evangelizar, mesmo sob fortes ameaças. Quando estamos em guerra contra um maligno avançando em seu território, ele tenta colocar terror e, de repente,
as coisas vão piorando na vida do cristão e, infelizmente, muitos retrocedem amedrontados. A Igreja de Jerusalém é nosso exemplo de fé e convicção da nossa missão em evangelizar. Está escrito em Hebreus, entre aspas. Uns escaparam do fio da espada. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. A dificuldade não pode nos parar. As provações não podem nos silenciar. Muitos desistem da obra de Deus quando as coisas vão ficando difíceis demais. E se fôssemos obrigados, por causa da nossa fé, a sair de casa e deixar tudo para trás? E se o governo confiscasse nossos bens, como é feito em alguns países, o que você faria? Desistiria ou seguiria o exemplo da igreja primitiva? Não fugiram por medo, mas por coragem e ousadia de continuarem evangelizando, mesmo diante das circunstâncias. Muitos estão confortáveis em quatro paredes e se esqueceram da maior missão da igreja: evangelizar. Então, não se assuste se de repente as coisas começarem a apertar para você e para a igreja. Deus sempre usará de suas estratégias para cumprir o seu propósito maior, a salvação de pessoas. Sepultaram e prantearam Estevão. Enquanto isso, Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso foi no passado, pode alguém pensar. Leia sobre Myanmar, na Ásia, e a perseguição aos cristãos que são obrigados a fugir de suas casas e viver em campo de refugiados e até mesmo nas florestas. Mesmo com tanta perseguição, a igreja não para de crescer. O mesmo aconteceu no século I. Jesus já havia anunciado que eles levariam o evangelho a toda a terra. Entretanto, não imaginavam como isso seria. Eles fugiram derrotados? Não. Fugiram levando a palavra de Deus. O problema é quando as lutas nos param e nos silenciamos quanto à pregação do evangelho. Às vezes, uma vida confortável não nos deixa viver o propósito divino. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a igreja diante da perseguição. Talvez se fosse eu, ou se fosse você, ficaríamos intimidados diante de tanta brutalidade. E poderíamos dizer, entre aspas, vamos deixar as coisas esfriarem e depois retornamos a evangelizar. Ou não manifestaríamos nunca mais a nossa fé. No primeiro ponto, embora perseguida, mas não fragmentada. A igreja foi perseguida, mas ela não se dividiu. Sofrer por causa do nome de Jesus era um sinal de que estavam no caminho certo. Nos capítulos 4, 5 e 12, a perseguição foi mais focada nos apóstolos. E agora, no capítulo 8, não. Por quê? Porque Estevão era judeu, cristão, de fala grega, isto é, helenista, enquanto os judeus cristãos ainda mantinham os costumes judaicos, ritos, alimentação, cerimônia e etc. Por isso se voltaram contra eles, pois pregavam contra os costumes judaicos e ficaram enfurecidos e acirraram a perseguição.
Agora não era uma igreja em Jerusalém, era a igreja em movimento. Para isso fomos chamados para fora. A igreja não pode ficar inerte ou parada. Precisamos nos movimentar para levarmos o Evangelho de Jesus aos que ainda não conhecem. Os apóstolos precisaram ficar sustentando espiritualmente os crentes em Jerusalém, unindo forças para não desanimarem. Saulo, entre aspas, assolava a igreja. Sabe o que esse verbo assolar significa aqui neste texto? Descreve um animal despedaçando a vítima, como tal era a sua fúria contra os cristãos. Os obrigavam a negar a sua fé em troca de sua vida. E isso acontece nos dias atuais. Sabe o que a perseguição fez com a igreja? Aquilo que o vento faz com a semente. Eu achei esse comentário, gente, maravilhoso. Espalha e aumenta a colheita. A palavra traduzida por disperso significa espalhar sementes. Os cristãos perseguidos eram as sementes de Deus e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo a fim de que dessem frutos. Foi isso que Jesus explicou aos discípulos na parábola do trigo e do joio. Ele disse: o campo é o mundo e a semente são os filhos do reino, disse Jesus explicando sobre a parábola. Era o sal saindo do saleiro de Jerusalém e sendo espalhado por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo em meio a tanta perseguição, a igreja não se fragmentou, não se desorganizou, mas continuou unida e forte. Não foram cada um para um lado e abrindo igrejas para si. Não perderam o foco da unidade e que a direção estava com os apóstolos. No ponto 2, a igreja em luto. Quanta dor e sofrimento vivenciaram aqueles irmãos, muitos deles não puderam, ao menos, chorar por Estevão ou viver o luto de uma perda tão significativa. Entretanto, o texto descreve alguns varões piedosos que prantearam sobre ele. Poderiam ser judeus que não fossem tão hostis ao cristianismo. Talvez judeus devotos e simpatizantes dos cristãos, ou mesmo alguns judeus helenistas que ainda ficaram e que não precisaram fugir repentinamente. No ponto 3, não desesperado. Chorar e sofrer todos podemos, pois somos livres para chorar a nossa dor, viver nosso luto. O que não podemos é desesperar diante das circunstâncias. Muitas pessoas se desesperam diante da perda de um ente querido, revelando assim que ainda não se converteram realmente e, pior ainda, não têm esperança vindoura. Não foi o caso da igreja. Prantearam, sem, entretanto, se desesperarem. Não ficaram desmotivados, ao contrário, se fortaleceram espiritualmente e fugiram, levando a semente do Evangelho. Não se intimidaram diante das circunstâncias e não perderam o entusiasmo para avançar no testemunho de Jesus Cristo. Tem cristão que perde o brilho diante das adversidades, perde o entusiasmo no reino de Deus. Fica depressivo, acreditando que Deus não poderia ter permitido as tragédias acontecerem em sua vida. Alguns deixaram de frequentar os cultos, os ensaios, enfim, perderam a alegria da salvação. Em meio à guerra que vivemos, devemos pedir a Deus, como Davi fez, que Ele não retire de nós o Espírito Santo e que nos devolva a alegria da salvação. No tópico 2, a igreja que evangeliza. No primeiro ponto, evangelização centrada na palavra. Lembrando que eu vou deixar um card aqui e 2 links na descrição da minha videoaula. Um link da Hotmart,
onde você adquire esse comentário exatamente como eu leciono aqui, e um link do meu WhatsApp, que você também pode adquirir este comentário em PDF. Lembrando que domingo eu não estou disponível. Se você tiver alguma dúvida e eu puder responder, você pode me chamar lá no meu WhatsApp. Será uma satisfação falar com todos vocês. Primeiro ponto, evangelização centrada na palavra. Como muitos líderes atuais precisam rever o texto de Atos 1. Em muitos púlpitos, a mensagem central não é mais a palavra. Na verdade, é o que nós menos escutamos. Culto centrado na liderança e nada mais. O texto descreve que os dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e não comiseração. Tipo, olha o que estão fazendo conosco, olha o que fizeram com Estevão, estamos fracassados. Não foi isso. E sim, anunciavam a Jesus Cristo. Era o poder de Deus em ação, em movimento, era o período da transição da igreja, tudo iria mudar. O centro da atividade da igreja não seria mais Jerusalém, e sim Antioquia. Nós vamos estudar mais à frente. A mensagem mudou dos judeus para os samaritanos, e logo a seguir iria para os gentios. Lembra ter falado na aula passada que ao matarem Estevão, estavam rejeitando o Espírito Santo? Era o evangelho da graça, substituindo o evangelho do reino. O evangelho do reino enfatiza o senhorio de Cristo e o chamado para viver sob esse reinado agora, aguardando sua plenitude. O evangelho da graça enfatiza a obra redentora de Cristo, como ele nos garante o perdão, reconciliação e vida eterna. Não são dois evangelhos diferentes, mas dois aspectos do mesmo evangelho. O evangelho do reino mostra a abrangência do que Deus está fazendo: governar e restaurar todas as coisas em Cristo. O evangelho da graça mostra como entramos neste reino, unicamente pela fé em Jesus, através da graça. Jesus pregou o reino, mas foi a cruz que abriu a porta desse reino para todos nós. Paulo, então, explica como essa entrada acontece: pela graça. O evangelho do reino enfatiza o governo e reinado de Deus manifestado em Cristo. O evangelho da graça enfatiza a salvação gratuita em Cristo pela fé. Jesus anunciou que o reino de Deus havia chegado e somente temos entrada no reino por intermédio da cruz de Cristo. Era o Espírito Santo que operava por intermédio da igreja, e a fidelidade à palavra de Deus resultou em salvação, milagres e libertação de pessoas. Se quisermos ter êxito na evangelização, assim como foi a igreja primitiva, devemos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia, na palavra de Deus. Eles respiravam a palavra de Deus e isso trouxe resultados na evangelização. No ponto 2, evangelização centrada em Cristo. Filipe foi um dos dispersos e chegou a Samaria. Ir a Samaria para um judeu era desonroso. Eles não se comunicavam, judeus e samaritanos. Os judeus não consideravam os samaritanos como judeus legítimos, de verdade. No passado, em decorrência do cativeiro e de serem levados para outras nações e povos estrangeiros habitarem em Samaria e se misturarem com os judeus cativos trazidos da Assíria, não os consideravam, os judeus não os consideravam, os samaritanos, como os judeus, o povo de Deus. Jesus deu início à derrubada do muro que os separava, quando no poço de Jacó evangelizou uma mulher, e essa mulher evangelizou sua aldeia. Agora era o cumprimento da ordem de Jesus: evangelizar Samaria. Filipe não pregava assuntos de moda
e sim o Evangelho, a cruz de Cristo. Qualquer pregação que não tem a cruz é vazia. É a mensagem da cruz que salva, que liberta, que traz cura. Qual foi o segredo do sucesso de Filipe em Samaria? O poder de Deus em ação. Não somente em demonstração de palavra, mas em poder. O resultado foi salvação e curas. Nossa confiança não pode estar em estratégias humanas, e sim priorizar nossa ação no poder do Espírito Santo e na força da palavra. Ela é uma dinamite de Deus para derrubar as muralhas do pecado e libertar os cativos. Muitos gastam tempo em criar estratégias, confiam nas estratégias humanas, criam um entretenimento na igreja para ver se há salvação, ao invés de buscar o poder de Deus. É o poder em ação. Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. Deus, em sua infinita graça, construiu uma ponte que ligou judeus e gentios. E essa ponte é Jesus Cristo, que nos uniu em um só corpo. Filipe foi um construtor de pontes, levando o Evangelho aos que desconheciam, quebrando muralhas de preconceitos antigos. Sim, devemos, como Filipe, vencer a barreira do preconceito que nos separa dos povos e suas crenças e sermos pontes, unindo as pessoas a Jesus Cristo. No último tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro, suporte da igreja. Não houve ciúmes, não houve tentativa de golpe e nem invejas. A igreja movimentou-se em direção ao campo missionário para dar suporte aos novos crentes e confirmar o evangelho. Filipe tinha um testemunho grandioso diante de todos. Era poderoso em palavras e em sinais por intermédio do Espírito Santo. A nossa mensagem precisa da confirmação dos sinais. Acredito que o mercado gospel e religioso é um dos empecilhos dos milagres. Infelizmente, muitos são mercadores da fé e dos milagres, e a glória não será do Espírito Santo, e sim deles. Eles não foram enviados, e sim dispersos, e mesmo assim a igreja deu suporte a eles. Assim deve ser em nosso meio. Não poderiam enviar um missionário e deixá-lo à mercê da sorte. A igreja mãe precisa dar um apoio nas cruzadas evangelísticas, nas festividades, enfim. Mostrar ao mundo que somos unidos e estamos juntos para o que der e vier. Quantos missionários são abandonados nos campos em que foram enviados e passam até mesmo por necessidades? Esse não foi o exemplo que vimos na igreja primitiva. Quando o povo viu os milagres, deu ouvido à palavra de Deus. E ao crerem na palavra, foram salvos. Houve muita alegria naquela cidade e até mesmo um certo mágico chamado Simão, que enganava as pessoas, não resistiu ao poder genuíno na vida de Filipe e converteu-se. Entretanto, soubemos que a sua salvação era de fachada e estava interessado no poder na vida de Filipe. Nem todos são crentes verdadeiros. Alguns estão em nosso meio por interesses pessoais, assim como Simão. Tem muito Simão infiltrado em nossos púlpitos e ficando milionários com o poder do Espírito Santo. Mercadores da fé. No ponto 2, a igreja que discipula. Logo a notícia correu e chegou aos ouvidos dos apóstolos que enviaram Pedro e João para dar suporte, orientar e discipular os novos crentes. Os samaritanos não receberam imediatamente ao batismo o dom do Espírito Santo. E somente depois da imposição de mãos dos apóstolos. Precisariam de proteção espiritual, revestimento espiritual, para suportarem as perseguições. Fazia parte da doutrina dos apóstolos a iniciação cristã,
que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. E quando Simão viu que pela imposição de mãos as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, ele viu uma grande oportunidade de enriquecimento. Será que hoje não estamos assim? Olhamos para a capacitação dada a cada um como uma oportunidade financeira e nos esquecemos da missão inicial, que é a evangelização? Foi repreendido duramente por Pedro ao fazer a oferta de pagar pelo dom divino e amaldiçoou tanto ele quanto o seu dinheiro. Quem pensa assim não tem um coração reto diante de Deus e está preso pelo pecado. Então ele pediu Pedro que orasse por ele para que nada daquela maldição recaísse sobre ele. Depois de concluída a missão em Samaria, regressaram a Jerusalém, mas evangelizando muitos povoados em Samaria. Voltaram com a mente renovada em relação ao evangelho anunciado aos samaritanos. No último ponto, no ponto 3, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Devemos incutir na cabeça e coração do novo crente o desejo e a necessidade do revestimento de poder. Muitos vão à frente dos púlpitos por chamado e emoção, mas depois nem sabem o que fazer com o dom do Espírito Santo. Nossa vida sem um revestimento fica incompleta, espiritualmente falando. Não que seja ponto obrigatório para a salvação. É uma das experiências mais maravilhosas desfrutarmos da experiência pentecostal. E devemos levar outros a desejarem-na. Logo depois, um anjo do Senhor levou Filipe a mais uma missão, ir a uma estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza para evangelizar uma única pessoa. O mesmo valor que damos a grandes movimentos, grandes concentrações, devemos dar ao evangelismo pessoal. Sem holofotes, sem multidão, sem honra ao mérito, sem convites, sem agendas. Filipe ganhou notoriedade em Samaria, mas não se preocupou em evangelizar uma pessoa em uma estrada deserta. Por que o anjo não foi lá, se ele sabia onde estava a pessoa e quem era ela? Por que o anjo não evangelizou? Porque esta obra é nossa. Deus conta conosco na obra da evangelização. Depois de explicar a passagem de Isaías e que se tratava de Jesus, o eunuco creu e foi batizado. Missão cumprida. Hora de ir embora. Voltar? Não. Seguir em frente. Foi transportado a Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades. E quando lemos, percebemos que ele se estabeleceu neste lugar. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Uma lição maravilhosa, linda, profunda, em que o Espírito Santo fala conosco. Espero que você tenha uma excelente aula e que o Espírito Santo continue te ajudando. Muito obrigada a você que tem curtido as minhas aulas, compartilhado as minhas aulas. Isso me ajuda e ajuda o meu canal a crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. Muito obrigada você que tem comentado, falou de onde você é e glória a Deus por isso. Meu canal tem chegado em muitos lugares e sou grata a Deus por isso e pelo que o Espírito Santo tem feito por intermédio da minha vida. Se você deixou de receber as minhas aulas, desative o sininho das notificações, conta 10 segundinhos no seu relógio, ative novamente e você vai continuar recebendo as notificações quando eu postar as minhas aulas aqui. E eu quero falar aqui o nome das cidades onde a minha aula tem chegado. Muito obrigada a você que tem falado. E este abraço aqui vai para você, para os nossos irmãos em Cuiabá, Mato Grosso, Sumaré, em São Paulo, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Timon, no Maranhão, Paraupebas, no Pará, Satuba, em Alagoas, São Domingos do Capim, no Pará, Amaragi, em Pernambuco, Registro, Vale do Ribeira, Votuporanga, na Paraíba,
João Pessoa, Ilhéus e Bahia, Buritis, Votuporanga e São Paulo, tá, gente? Paraíba, João Pessoa, Ilhéus na Bahia, Buritis em Rondônia, Macapá, Dias d'Ávila na Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, Pirapozinho, divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Teresópolis, Rio de Janeiro, Ipatinga, Minas Gerais, Viana, no Espírito Santo, Porto Feliz, em São Paulo, Alfredo Chaves, no Espírito Santo, São Luís, no Maranhão, Itapemirim, no Espírito Santo, Satuba, em Alagoas, São Paulo, né, capital, Faxinal, no Paraná, Cedral, no Maranhão, já falei Dias d'Ávila, Goiânia, Guaratinguetá, São Vicente, litoral paulista. Um forte abraço, muito obrigada pelo carinho e eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.